Você já tentou fazer os exercícios de Kegel? Aperta e solta e ficou em dúvida se estava certo? É a dúvida de muitas mulheres. E eu vejo esses questionamentos e muitos exercícios errados no dia a dia lá no consultório. Então hoje resolvi trazer aqui para vocês os maiores erros e se você está fazendo esse exercício de modo correto, para você realmente conhecer, fortalecer e saber que seu músculo íntimo está em dia. A primeira parte que nós temos que pensar é que esse desenho aqui, ó, ele representa o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é uma estrutura que vai estar ali embaixo da nossa pelve, segurando o xixi, segurando o pum, segurando todos os nossos órgãos. Mas ele é músculo igual qualquer outro músculo. Então, nós podemos treinar, nós podemos relaxar e também coordenar. Então, ele precisa de um tempo para a gente perceber, coordenar e dar os estímulos certos para a nossa musculatura. Um erro muito comum, e é o primeiro erro que eu mais vejo no consultório, são as mulheres pensar que é só ir lá, apertar e soltar, ou muitas vezes cortar o xixi. Gente, hoje em dia nós temos recursos e nós conseguimos treinar e melhorar as nossas habilidades de ajudar vocês a realmente estar contraindo o assoalho pélvico, sem precisar cortar o xixi. Quando nós cortamos o xixi, a bexiga está funcionando, contraindo aqui para o xixi passar. Se a gente fica cortando aqui, ó, o xixi e ele querendo sair, a bexiga querendo empurrar, a gente causa uma confusão danada aqui entre a nossa cabeça e os nossos órgãos. Então, hoje em dia, a gente não recomenda essa prática mais. A gente deixa vocês perceberem, treinar e não precisa ficar treinando, cortar o xixi. E esse é o primeiro erro muito comum. Achar que só ficar cortando, apertando o músculo ali e tá tudo resolvido. Não vai ser fazer isso várias vezes e tá ali incomodando a sua bexiga que quer mandar o xixi embora, que vai fazer você deixar o assoalho pélvico forte. Isso pode resultar em contrações mal feitas e não perceber o relaxamento e não saber coordenar, não saber, a gente não conseguir fazer com que a gente mande um comando e lá embaixo seja feito de modo correto, gerando muitas vezes uma frustração com esse treino e achar, ó, que não dá certo nada esse negócio de estar realizando os exercícios do assoalho pélvico. E aí, junto com isso, a mulher não percebe muito bem ali a musculatura, acha que tá fazendo pouco, que tá fazendo errado e que devia intensificar isso. E aí ela começa a apertar o bumbum, aperta o glúteo, né? Fecha a perna para fazer o exercício ou mesmo prende a respiração. E isso traz muitos danos para o assoalho pélvico, porque para de ser treinado o músculo que deve ser treinado. O músculo do assoalho pélvico, ele é pequenininho, ele também não é tão profundo, né? Depois dele que vai vir ali o canal vaginal. E ele também, ele vem aqui do osso do fim da barriga até lá atrás na coluna. Então, ele faz só essa base, esse fechamento, o que significa que ele também não é grande. E às vezes a gente fica esperando uma contração muito grande dele, fazendo a gente roubar de outros músculos. Então, esse é o segundo erro, a gente usar outros músculos que não o assoalho pélvico. A gente treina braço, pensando em fortalecer perna. Então, também não vamos treinar outros músculos achando que nós estamos treinando o assoalho pélvico. A gente precisa de treinar realmente o assoalho pélvico. Conhecer que é um músculo pequeno, ter atenção a ele no dia a dia e treinar ele mesmo. Ele pequeno, ele às vezes nem tanta força e vitalidade inicialmente, mas treinar o músculo certo. Porque quando a gente utiliza o glúteo, quando a gente utiliza outros músculos, a gente deixa de fortalecer o assoalho pélvico. E como nós vamos saber se nós estamos treinando realmente o assoalho pélvico? Gente, o assoalho pélvico, assim como tá mostrando nessa figura aqui, ó, ele vai estar entre o ânus e a vagina. Então, é bem fechadinho, bem lá dentro mesmo.
O bumbum fica do lado de fora, né? Quando a gente deixa as mãos ali na região do glúteo e a gente aperta o bumbum, a gente sente que o bumbum esconde, que o bumbum some. E quando a gente treina o assoalho pélvico, isso não acontece. A gente vai sentir mexer lá dentro, lá no ânus e na vagina. E isso faz muita diferença, porque vira um outro músculo. Então, se você quiser saber se está contraindo certo, coloque a mão no bumbum e pensa em segurar o pum e o xixi. A sua mão não vai mexer ali do lado de fora. Você vai sentir que lá dentro, sim, tá subindo e vindo pra dentro, fechando, subindo e vindo pra dentro, na região de ânus e vagina. Então essa é uma diferença muito importante, porque a gente não sente o bumbum, a gente sente lá dentro, contraindo, indo pra dentro e pra cima, tá? E os resultados da contração do assoalho pélvico, dos exercícios de Kegel, eles vão depender muito dessa contração estar certa, pra gente realmente saber o que está treinando e como que está treinando. Então, essa eficiência dos exercícios, ele depende muito dessa correta ativação, que essa musculatura seja feita de uma ativação de modo correta e no músculo correto. E muitas vezes, quando isso não acontece, as pessoas tendem a prender o ar. E quando ela prende o ar ali e força, tudo dentro da barriga fica com mais pressão. A gente aumenta a pressão intra-abdominal. Então, uma coisa muito importante da gente fazer é, na hora de treinar o assoalho pélvico, pensar lá no ânus e na vagina, contrair e não trazer outros músculos, mas também não prender o ar. Quando a gente prende o ar, a gente prejudica o assoalho pélvico. Então, respire normalmente para não estar empurrando todos os seus órgãos lá para baixo, porque isso sim é um dano muito grande para o assoalho pélvico. Inclusive, isso feito consecutivamente é o que a gente fala da bexiga caída. Então, percebe que se a gente não conhece, não faz corretamente, a gente pode trazer até mais danos do que benefícios. Então, perceba, se na hora que você vai fazer o exercício do assoalho pélvico, você não tá travando tudo e empurrando para baixo, ao invés de estar respirando normalmente e sentindo o ânus e a vagina subir, né? Porque senão é como se a gente estivesse inflando um balão e a parte ali de baixo do balão estivesse sendo empurrada ali para baixo com uma pressão que a gente não precisava ter tão forte. E sim usar a respiração de modo leve, tranquilo. Vocês podem também estar respirando, ó, puxar o ar pelo nariz, soltar e perceber o seu assoalho pélvico. Isso é muito importante também. Às vezes a gente começa a exercitar o músculo sem perceber, sem sentir aonde ele está, como ele reage à minha respiração, como ele reage no meu corpo no dia a dia. E isso faz na hora de eu querer fazer o exercício, eu ficar tenso, travar e querer que o músculo funcione muito. Então, não. Vamos fazer um primeiro passo de perceber esse assoalho pélvico, de conhecer esse assoalho pélvico. E isso é feito junto com uma boa respiração, sem prender o ar. Respire normalmente, pense no seu assoalho pélvico. Ele vai ter movimentos fluidos e normais, assim como outros. O que nós não podemos fazer é empurrá-lo. E isso normalmente acontece na hora de fazer cocô, fazendo força, pegando um peso, tudo que a gente faz, a gente empurra ele para baixo. Isso não é bom para a saúde do assoalho pélvico. E aí também, um outro fato que é muito importante considerar aqui hoje é que muitas vezes acha que quanto mais contrai, melhor.
E nem sempre, gente, as repetições não precisam ser muitas. Quando os exercícios de Kegel foram descobertos, eles eram sim feitos muitas repetições ao dia. Com a ciência, a gente estudando tudo isso, nós percebemos que tem que existir um equilíbrio. Esse equilíbrio vem de quê? Eu preciso realizar contrações. Essas contrações têm que ser eficazes, ou seja, eu tenho que fazer no músculo correto, sentindo o ânus e a vagina fechar e esse músculo subir para dentro e para cima, sentir o relaxamento e conseguir coordenar esse músculo, que é o quê? Esse músculo funcionar, esse músculo estar conseguindo responder a uma tosse, a um espirro, a um comando que eu necessite dele. Então, só ficar contraindo e relaxando repetidamente, muitas vezes ao dia, não é sinônimo de trazer um bom resultado e um músculo forte. Nós vamos sempre equilibrar isso tudo com os hábitos, os cuidados, os movimentos, e isso vai ajudar sim o músculo ter no mínimo essas 3 características, que são essenciais para ele funcionar no momento que ele precisa funcionar. Porque ele também precisa ser resistente, né? Pensa bem ao longo da vida, né? Tudo que a gente faz com esse músculo, a gestação, às vezes o parto, quanto a tosse, quanto o espirro, pegar peso, muitas vezes a gente não respira bem, às vezes tem tosse crônica, espirro crônicos, alergias, menopausa. É uma série de coisas em cima desse músculo que é para ser treinado e a gente não treina muitas vezes. Então nós temos que entender que ele precisa ser resistente e que não é só essa força bruta do ficar puxando e soltando. Ele tem que puxar, manter, segurar, relaxar, contrair para tossir, para espirrar. Então percebe quanta característica legal esse músculo tem? Então as pausas são necessárias, né? O cálculo de repouso, o sentir esses movimentos do músculo é muito importante. É isso que dá resultado e ajuda no seu treino. Quando a gente pensa em treino, a gente nunca vai para uma academia fazer um agachamento já com um peso ali enorme no primeiro dia. E a gente também não vai tentar um exercício que seja o mais difícil de todos ali. Com o assoalho pélvico é a mesma coisa. Nós temos que pensar que os exercícios podem respeitar posturas que vai te ajudar em muito. Estar numa postura deitada é mais fácil que o sentado, que é muito mais fácil que o em pé. Então, muitas mulheres iniciam um treino fazendo os exercícios já em pé e não sentem a contração do assoalho pélvico e ficam muito frustradas e deixam de fazer o exercício. Então, é importante tirar um momento do seu dia, deitar e sentir aquela região ali mexendo. Para isso, você pode deitar, apoiar os pés ali no colchão e sentir somente a região do ânus e da vagina. Depois, experimentar estar sentada com os pés apoiados e novamente perceber a região do ânus e da vagina. Sentindo isso, você vai ver que é diferente o modo que você percebe deitada e diferente do sentado. Da mesma forma, se você estiver em pé e sentir e fazer o exercício, você vai perceber que exige muito mais força. E muitas vezes o bumbum quer até roubar e vir junto, como eu já disse ali, porque parece que o músculo tá fraco. Então, respeitar essa sequência e essa postura é muito importante, porque nós vamos estar trazendo, além de diferentes percepções, do modo mais fácil para graus mais difíceis, o que ajuda no dia a dia e ajuda a ir aumentando a dificuldade do treinamento. Então, a gente tem que pensar no assoalho pélvico com a mesma lógica que a gente pensa em outros músculos. Então, eu vou aprender o movimento, eu vou observar e eu não vou ficar dando muita carga, muito exercício sem eu descansar, porque senão eu posso lesionar e cansar esse músculo. E aí vem um outro fator.
Porque quando eu canso, quando eu lesiono, quando eu tenho dor, o músculo não fica duro, não fica tenso. É isso que o seu assoalho pélvico também faz. Então, muitas vezes vocês querem iniciar já várias contrações, sendo que o seu assoalho pélvico tá ali dolorido, cansado, tendo dor na relação, constipada, não conseguindo fazer um exame ginecológico, o xixi difícil de sair, parece que tá cheio de resto de xixi ali, indo no banheiro toda hora, porque sente que o músculo não relaxa, né? Então, essa sensação de não relaxar, de ter dor, né? Muitas vezes o seu músculo precisa de antes passar por um processo de relaxamento, de massagem, de alongamento, de soltar essa pelve e respirar bem, antes de ficar somente contraindo e relaxando, né? Então, muitas vezes o foco do conteúdo, o foco de estar tendo um bom músculo, né? E o conteúdo de um treinamento, ele vai estar baseado em todas essas fases e não necessariamente no número de vezes que você fica aí apertando e soltando todo dia. Então, a qualidade é muito mais importante que a qualidade. Respeitar as posturas, deitada, sentado, em pé, ter percepção para tudo isso, resistência, coordenação e aprender sobre o músculo certo e realmente treinar o músculo que deve ser treinado é o foco e o que é importante para você não cometer erros durante o treinamento do seu assoalho pélvico e ter aí um músculo que quando precisa segura o xixi para tossir, rir, espirrar, segurar o bumbum, ter uma gestação sem perdas urinárias, uma menopausa sentindo o músculo ali que funciona, que é firme, que é saudável. E além de tudo, ter uma boa função sexual, pois esse músculo está ali na região do clítoris, da vagina e precisa disso tudo também para ter uma relação sexual saudável e prazerosa. Até o próximo vídeo, fique aqui no canal, se inscreva, mande para uma amiga que precisa saber sobre isso, que em breve teremos mais vídeos sobre esses assuntos e outros mais ligados ao seu assoalho pélvico e à sua saúde íntima.